Olá a todos. Nós estamos aqui hoje no estúdio da Faculdade Inspirar. Eu, Rosa Frazão, e... eu, Daiane Andrade. Nós somos alunas do terceiro período de Psicologia e nós vamos hoje entrevistar duas jovens lideranças de uma das famílias dos Yawanawás que estão aqui em Curitiba trazendo conhecimento, principalmente dentro da área de saúde mental. Né? Eles são algumas dessas pessoas e dessas lideranças indígenas que têm nos visitado, trazendo um conhecimento que está sendo muito buscado atualmente dentro da nossa sociedade e também estudado dentro de muitas universidades no mundo inteiro, que é a questão dos enteógenos, né? E como que eles podem nos ajudar a ter mais saúde mental, e dentro dessa saúde mental, hoje a gente sabe que está incluído também questões de comunidade e espiritualidade. Lembrando que esse trabalho, esse podcast que a gente está realizando aqui, está dentro do nosso projeto de extensão do terceiro período, e que a ênfase é história e cultura da população indígena do Brasil. E hoje a gente vai receber representantes da etnia Yawanawá, que é uma dentre muitas etnias aqui do nosso país, mais de 300, né? Uhum. Então, a gente queria começar perguntando, vamos começar talvez com o Tuata, perguntando quem são os Yawanawás? Qual que é a origem desse povo? A gente vem de um povo chamado Yawa. Yawa significa nós somos como o javali da floresta amazônica. Então a gente carrega esse nome, esse símbolo dessa manada. É como se fosse uma manada de 300 a 400 porcos. Então a gente se refere, como eles, são em coletivo, conjunto. Então a nossa origem vem através desse nome, desse animal que se representa, que tem na floresta amazônica pra gente. Bom, então eu queria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês. Se apresentassem, se apresentassem, e o que trouxe vocês a Curitiba. Então, eu me chamo Tuata Yawanawá. Como eu venho falando, a gente vem da Amazônia, Acre, a gente fica localizado no Acre. E para mim, que me trouxe aqui a Curitiba foi através do meu trabalho de medicina que eu faço, com a medicina que eu acho que todo mundo conhece, a ayahuasca, Então, assim, através de amizade também, do contato, que as pessoas, chegam na aldeia, conhecem a gente e acaba, vendo todo o trabalho, toda a movimentação da nossa cultura, do nosso povo, e gosta e convida a gente para a gente poder conhecer e ver mais um pouco do mundo de vocês, branco, que hoje também a gente já tem esse acesso através do contato. Então, para a gente, que me trouxe aqui foi o meu trabalho e em busca de melhorar mais na minha família, em questão de recurso, que a gente não tem, na onde tirar, se não for o nosso conhecimento que a gente tem do nosso povo, da nossa cultura, através disso que a gente também tem oportunidade de sair da nossa casa. Sim. E chegar a cada lugar que a gente hoje está chegando. Sim. Martini, você poderia se apresentar e falar um pouquinho? Sim. Olá, também vou me apresentar, eu sou Martini Yawanawá e a gente vem lá do Acre, da Amazônia, do povo Yawanawá, então estamos aqui para poder compartilhar um pouco do que a gente está compartilhando, da nossa experiência, da nossa vida também, Então, hoje eu estou aqui, também, como meu irmão falou, através da nossa medicina, do nosso conhecimento também, da nossa língua, dos nossos cantos, da nossa cultura, e também através das amizades, dos nossos amigos que vão até a nossa casa e convida a gente poder também vir aqui
assim como vocês, né, nossos amigos, vão até a nossa casa, a gente vem aqui também. Tem nessa troca, né, de vida, de experiência. Então, assim, a gente está aqui através do convite, né, do nosso irmão, amigo Vinícius, e também através da nossa medicina, né, da nossa origem, do que a gente vem, né, fazendo e vivendo, né, na nossa casa, na nossa aldeia. A gente chegar até aqui também, compartilhar com cada uma das pessoas, né, que hoje estamos aqui compartilhando nesse momento aqui, né, com cada um de vocês. É uma troca que eu acho muito bonita, né, que está havendo assim agora, né, e muito rica, né, que esse intercâmbio cultural e espiritual, né, com os povos da floresta. E eu acho que é legal a gente falar, antes de talvez direcionar, que o objetivo do nosso podcast também é aproximar as culturas, né? Criar uma ponte, um lugar de fala, de onde a gente vem aqui mais para escutar vocês do que realmente fazer analogias ou trazer para a nossa realidade. É um lugar de escutar o que vocês têm a trazer aqui para a gente hoje. De toda a sabedoria de vocês como integrantes do povo Iauanauá. Então, é um lugar de fala direto da fonte, que é quem está na floresta. O nosso objetivo é aprender com vocês. Né? E eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. Eu tenho muitas curiosidades. E uma delas é, assim... Estava conversando com o Matsini, né? E ele falou que ele começou a tomar medicina muito cedo, né? E eu queria que vocês falassem um pouco como que foi a criação de vocês, né? Falar um pouquinho assim da infância, de como que o Tuata também, de como que ele tomou esse papel de liderança, né? Falar do avô de vocês, né? Que eu sei que foi um grande líder, né? Vocês podiam começar a falar, talvez o Matsini falar, né? Que você estava me contando de como que vocês se interessam, assim, por essa parte da cultura de vocês, né? Que é a espiritualidade. O que fez você se interessar por isso? O que mais você fazia, né? O que mais te interessava quando você era criança? Como é ser criança? Então, né, assim, eu tenho a minha lembrança, né, da minha infância, assim, de criança, né, que eu fui uma criança, né, criado pela minha avó, as minhas tias também, meus tios. E a minha infância de criança, né, eu me lembro assim que a minha avó, né, me ensinou, né, eu poder trabalhar, me ensinou a minha educação, né, e de poder, né, também poder enxergar, né, a vida, né, esse lado da nossa vida, né, cultural, da nossa vida de nós ser povos indígenas originários, e também de a gente ter, né, esse contato, né, com o povo branco, e também de poder ensinar, né, nós a aprender, viver, né, também a se comportar também, né, que essa é uma educação que nós aprende desde criança, né, o conselho, né, da mãe, da avó, do tio. Então a gente, né, eu tive essa minha infância, né, de ser criado com minha avó, com minhas tias. Então para mim foi um momento muito especial, porque nesse momento eu tive esse carinho, eu tive esse acolhimento, né, da minha família, né, que é a minha avó principal. A minha avó é uma pessoa muito especial para mim, que me cuidou, né, que me criou quando eu era criança, que me deu educação. E as minhas tias também têm um papel muito importante na minha vida, né, de ser minha tia, de ter me dado educação, de ter mostrado também um pouco, né, da minha vida, por eu ser homem, ela ser mulher, né, me aconselhar de como ser uma pessoa melhor,
de aprender também a respeitar as pessoas. E é isso. Eu vivia minha vida normal, né, como qualquer uma outra criança. Comia, brincava, né, tava ali se divertindo. Então, depois que eu conheci a medicina, eu, mesmo sendo criança, eu tive um pensamento melhor para mim, de ver o que é bom para mim, né, do que vai me ajudar, né, trazendo o conhecimento e o esclarecimento do que a medicina traz para nós, né, como povos indígenas. Sim. Quantos anos você tinha? Eu comecei a consagrar a medicina bem cedo, assim, né? Umas 7, 8 anos eu comecei a consagrar, né? Mas eu não sentia, assim, a força da medicina. E foi por um certo ponto, assim, que eu fui tomando e eu comecei a sentir, né? A experiência, fui começando a sentir a força. E como era o nome da sua avó? O nome do meu avô era Tatá. E da avó? Da minha avó, esse é o pai do meu pai da minha mãe. Pai da mãe. E a minha avó é Maria Angelina, que se chama Carianê, que é a mãe do meu pai, que foi essa pessoa que me criou. A mãe do seu pai que te criou e o pai da sua mãe que era o Pajé Tatá. Que era o Pajé Tatá, que eu tive essa oportunidade também de viver um pouco com ele, que eu era criança também. Eu não era como eu sou hoje, né? Eu era criança também, ele era uma pessoa mais nova na época. E eu tive essa oportunidade de poder viver, né? Aprender, né? Os ensinamentos também do que ele passou para nós como neto, né? De a gente ter, né, um ensinamento diferente de como outras pessoas que estudaram com ele, né? Por exemplo, de fazer dieta, de ter um conhecimento mais profundo dentro do nosso conhecimento, né, dentro da nossa espiritualidade. O que a gente teve com ele foi um ensinamento que é totalmente diferente de outras pessoas, que nós tivemos uma convivência, né, nós tivemos essa oportunidade de ouvir, né, um conselho, um carinho. Primeira vez que vocês vieram para cá, né? É a primeira vez que a gente vem e tá fazendo esse trabalho assim, pela primeira vez. Assim, vamos, primeira vez, se abrir para as pessoas olhar e escutar nós o que a gente tem para falar aqui dentro desse aprendizado aqui, né? Então, para mim é uma oportunidade e poder conhecer esse tipo de trabalho que muitas vezes eu já vi muito por internet e hoje estou fazendo a realidade, né, de fazer isso. Então, esse contato, né, com os nauás, né, os não Yawanawás, não é isso? Os não indígenas, como tem sido para vocês? Então, né, essa minha, né, experiência, essa minha visão de um jovem, né, que eu vou falar mais de mim, né, que então, assim, a minha visão, né, traz um lado positivo e um lado negativo. Sim, com tudo. Porque, né, através também de vocês, brancos, nauá, chega até nós, abre a oportunidade de a gente poder conhecer, entender, esclarecer mais. E de um lado também, assim, muitas pessoas não estão percebendo isso. O que a gente não está percebendo? Né, são essas entradas, né, de benefício, de recurso, que traz muito ego, que traz mais poder. E isso, coisas simples de a gente poder viver na nossa cultura, estão se perdendo, né? Muitas vezes a desunião, né, que você que assim, você nasce dentro da aldeia e dali, como eu falei, vai formando as aldeias. Então, cada aldeia tem seu líder, tem o seu liderança. E o impacto disso tudo, né, pra gente, é a desunião que os benefícios traz. De a pessoa ter mais esse olhar, mais esse poder. E não valorizar, né, as pessoas que são raiz, né, que são as pessoas mais simples,
né, que tem esse conhecimento, né, que tem essa busca também, que tem esse desejo de poder, né, fortalecer sua família, né? Então, assim, não só para nós, né, mas acredito para outros povos também. E principalmente é mais forte para os povos que moram mais perto, né, do acesso da cidade. Que ali vai perdendo a sua cultura, vai perdendo, né, a sua essência de quem você é. E isso, né, a gente já está vivendo isso. E você vendo essa situação, né, essa questão, isso te incentiva a querer estudar mais essa cultura ancestral e ser como se fosse um guardião disso? Para a gente ser um guardião, tanto faz da nossa cultura, da floresta e dos conhecimentos que a gente guarda. Então, assim, né, e isso, pra gente, a gente tem que seguir como seguir uma disciplina, né, para você se tornar, para você ser. E dentro disso é como a gente deve se desenvolver para nós mesmos, não para as pessoas, né? Porque se a gente quer, a gente deve buscar para nós primeiro, para depois se abrir e fazer tudo que tem para compartilhar com outras pessoas. Legal. E você, Matsini, quer compartilhar sua visão sobre esse tema? Então, a minha visão, né, como jovem também, né, sobre essa pergunta, né, o que está afetando, né, sobre o impacto. Para mim, esse contato com o povo branco, o Nauá, foi um impacto muito forte, né? Nosso passado, do nosso avô, ele tem essa história, né, de contar de como aconteceu, do que vem, né, impactando a gente. Exatamente o contato de como as pessoas chegaram na nossa casa, de como o povo branco, né, trataram a gente, né? Exatamente, falta de respeito, não teve muito amor, não teve muita, né, por exemplo, forma de falar, né, de entender um ao outro. Então, para mim, a história que o meu pai conta, né, sobre o contato foi muito forte. E está sendo ainda até hoje, né? Porque cada vez mais, né, as pessoas, né, conhecendo o mundo branco do Nauá, né, e também o Nauá chegando na nossa casa, isso, né, não é só desde agora, já vem nossos antepassados viveram isso. Então, essa forma de a gente ver e observar o impacto faz que a gente, né, cresça mais, né, buscando o nosso conhecimento, né, buscando a nossa visão também como jovem, né, de a gente estar preparado, né, para o que está acontecendo no mundo hoje também. Porque o que eu vejo, né, o que está afetando nós desse contato é exatamente hoje o mundo do que acontece aqui no mundo branco do Nauá, que é a desunião, né, o desrespeito, um querendo ser melhor do que o outro, né? Então essa forma do contato, de ter acontecido, o que está impactando nós são essas formas de vida também, de cultura, né? Como assim, do mundo do Nauá. Então está sendo bem forte, né, ainda, porque nós estamos aqui, estamos presenciando isso, porque é isso, né? A história que, por exemplo, o meu avô conta, né, do nosso líder, um grande líder do nosso povo, né, que falou, né, sobre o contato, que quando a gente começasse, né, ter esse contato com o povo branco, de a gente fazer boas amizades, para a gente poder ter uma boa aliança, que a gente é indígena, é diferente de vocês, Nauá.
Porque tem uma vida, tem uma forma de viver diferente. Por exemplo, não é a gente ter conflito, não é ter, sabe, viver desunido. Mas a própria forma de como o povo branco chegou na nossa casa, de como se querer tratar nós, esse foi um grande impacto. Então a gente tem isso ainda, né? De ter sentido isso, de ter vivido isso presenciado. Então a minha visão do que eu vejo não é só no passado ainda, até agora também. Tanto faz com o contato, né, do seringalista, com os missionários. E hoje também, dentro da nossa realidade, assim, a gente tem na tecnologia, né? Que é outro contato do mundo branco daqui. Assim, dessa invasão, né? O que vocês veem de positivo, assim, que os Nauás trazem, né, para a vida? Então, né, muita coisa, né, para pensar aqui, né, também, tipo, de um lado, a gente viveu essa invasão, mas de outro lado também tendo aliança, tendo contato, tendo essa amizade, esse respeito. Também daqueles que hoje chegaram até nós com esse respeito, né? Então, assim, né, não falando, né, da tecnologia, hoje para nós a tecnologia, né, trouxe mais essa abertura de a gente poder se comunicar, né, poder, né, tipo assim, mostrar um pouco do que nós somos, né, para o mundo, para as pessoas, né, trazendo essa outra visão de positivo, né, e também ajuda nós poder, né, se comunicar, né, falar mais do que a gente do que a gente faz, da nossa tradição, de eventos, né, de medicina, envolve tudo. Sim. Né, e dentro disso, sim, é um lado bom, né, de a gente, mas é de um lado que você deve aprender a usar. Isso. Usar com muita inteligência. Exato. Né, com muito visão de não se prejudicar. Não se perder, não se perder. Disso, né? Isso que eu vejo, a minha visão, né, de um lado, né, para as pessoas que não têm esse conhecimento, muito se perde, porque busca muito outros lados, que não tem nada a ver. Né? Para nós indígenas, assim, para mim, eu, como eu conheci a tecnologia, né, muito novo, muito recente agora. Então, assim, para mim, né, me fez eu mudar um pouco, né, de como, por exemplo, tudo que eu queria ver, a gente pesquisa, aparece, né, tem tudo. Então, isso também, como você pode aprender, né, e usar isso como, né, uma arma, né, para você, para nós indígenas. Então, assim, muito lado traz o lado negativo e outro lado traz o lado positivo. É isso mesmo, né? Esse tesouro, eu vejo assim que a minha visão, que logicamente é parcial e é de alguém de fora, né? Mas eu sinto assim que existe uma preciosidade assim muito grande, né? Vocês têm um tesouro assim, né? E todas as culturas têm os seus tesouros, e em vez de a gente focar nos nossos tesouros, a gente fica se distraindo. Sim, exatamente. E também, assim, né? E dentro disso, que eu vejo na aldeia, né? Aqui, né? Sim, tem essa tecnologia, mas as crianças, vamos falar, as mães dão um celular, a criança fica ali, como se avicia. Quando quer tirar, chora. Então, isso também impacta nossa juventude. E ter mais claridade para a mãe, para os pais, de não usar isso como uma coisa boa para o seu filho. Você está achando que é uma coisa boa, mas de um lado você está tirando nele de uma cultura da realidade. Né? Então, o que eu acho assim, né, sobre isso é a gente poder, né, ter isso, né, e usar isso de uma forma boa, né? Não usar ela para tirar essa nossa atenção. Então nós estamos vivendo esse momento também, né, da tecnologia.
E é bom, porque, por exemplo, hoje eu tô aqui em Curitiba, mas eu tô falando com minha mãe, né? Sim, lá no Acre. delícia. Então, eu acredito que isso é uma coisa boa também, né? De a gente poder usar ela como uma coisa boa de comunicar com sua família, com seus amigos também. Eu acredito que isso é uma forma de a gente usar a tecnologia para a gente poder chegar também, né? Conhecer esse lado. Eu tinha mais uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, assim, de saber como que é a rotina na aldeia de vocês. Como que é esse dia a dia? Então, a minha rotina na aldeia é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu não trocaria por nada. Então, uma coisa que eu já venho desde criança, a minha rotina, né? Que é um pouco, sim, contar da minha história, da minha rotina de criança, né? Como eu venho aprendendo. Primeiro, eu fui criado com minha avó, né? Desde os meus 8 meses de criança, né? Minha mãe, meu pai me deu para minha avó. Então eu fui criado mais com minha avó. E esse período de criança foi crescendo, aprendendo. Primeiro, você como criança, você observa para você fazer, para você ir continuando, né? E minha avó era uma pessoa que gostava muito de trabalhar no roçado, de caçar, embora que era mulher, mas caçava, né? Então criou seus filhos, né, da sua forma, com a sua educação, né? E dentro disso eu fui aprendendo, né, podendo trabalhar no roçado, pescar, caçar. Isso é a minha rotina de eu fazer todo dia, né? Por a gente não ter também acesso a uma comida quando você quer, por exemplo, aqui na cidade. Quando você quer alguma coisa, você vai no supermercado e vai em busca, né? E a gente não, a gente é bem diferente, né? A gente tem que planejar de manhã, acordar, né? Tomar um café, o que você tem de café, por exemplo. A gente fala café, mas é só a forma de falar, né? Mas a gente sempre, como assim, né? Comer comida de manhã. O que vocês comem? A gente come peixe, come carne, come batatas, come aipim, né? Outros tipos de batata que a gente tem, banana da terra, milho, né? Isso é o que a gente tem na nossa casa. Então, durante a minha rotina, o que eu fazia era isso, era aprender. E dentro do meu aprendizado, eu tive muito... fazer coisa prática mesmo, né? Que, por exemplo, caçar desde criança, pescar. Tipo, desde os meus 5 anos eu já acompanhava a minha avó. Então isso como já foi, né, o meu desenvolvimento, né, da minha rotina, do que eu fazia, né? Ia fazer, tipo... Ia para caçada, ia fazer farinha, né? Uma farinhada, tipo, é muito importante dentro da nossa cultura, que é o alimento, né? Então, e dentro disso também, né? Tendo esse contato com minha mãe, com meu pai, e aprendendo outras coisas também com eles, que através, né, de eu ter o contato com meu pai e com minha mãe, eu fui conhecendo também o mundo das medicinas, que antes eu não tinha. E também muito importante assim para mim, que eu já pensei um tempo de desistir da minha vida, de como eu queria, que eu achava que eu não era para medicina, né? Eu não estava querendo isso. Mas depois disso, né, veio dentro de mim, você não pode fugir. Você já nasceu nisso. E a partir dos meus 12 anos, eu resolvi morar com minha mãe. Então, dali que começou a minha jornada espiritual. Quando você foi morar com a sua mãe? Sim. Ah, por quê? Porque, tipo, eu senti... Eu não queria morar mais com minha avó. Né? Era uma pessoa muito boa pra mim, que me criou. Mas eu não sentia, né, vontade de morar mais com ela. Então, através desse pensamento, eu resolvi morar com minha mãe de novo. E depois que eu resolvi morar com minha mãe, o meu irmão, o Matsini, passou a morar com ela também. Tipo, fizemos uma troca. Então, isso foi, né, o que eu presenciei, né, nossa rotina.
dessa mudança, né, também. Esse conflito talvez tenha te levado a uma busca espiritual, alguma coisa assim? Foi isso? Sim. Porque de um lado eu trabalhava muito, né? Também já tive alguns insetos que já me ferraram, né? Por exemplo, eu com 5 anos eu peguei uma ferrada de arraia andando num garapé que varou meu pé. Ai. Então, tipo, isso foi um impacto muito grande para mim como criança ainda. Mas isso era a minha rotina de eu fazer, caçar com minha avó dentro dos garapé, na floresta, andar na mata. E não só tem isso, tem vários tipos de perigo, como cobra, aranha, escorpião, espinho, né, que é mais perigoso, que tem muito na floresta, são os espinhos. Né? Então, tudo isso foi a minha rotina de eu poder crescer, entender. E hoje ter mais uma visão de trabalhar mais, né, com a minha cultura, com a minha tradição, com meus medicinas, com as nossas medicinas, né? Então, como eu falei, antes eu queria desistir. O Xani, que é o criador, o Deus, tipo, me trouxe essa visão que eu não podia desistir. Se não fosse, eu ia se tornar uma pessoa simples, normal, de as pessoas não olhar, vamos falar, ser desvalorizado, não ter aprendido a língua, não aprender a cultura e seguir para outros caminhos que não é bom. Como nós, como jovens, tem vários caminhos que a gente quer seguir, acha bonito, né? Tem desejo. Mesmo assim, enfrentando tudo isso, estou conseguindo, né, me firmar, me apoiar, me encorajar mais para mim se aprofundar cada vez mais. E hoje eu me sinto que nesse caminho eu posso ser uma inspiração para outros futuros jovens, crianças. Que legal, isso é muito importante, eu acho, essa realização, assim, né, de perceber, né, da gente perceber o valor que tem, né, e o valor que, no caso, né, da cultura de vocês, o valor que isso tem para o mundo todo, né, para o mundo todo. Teve uma pergunta que a gente pulou aqui, que se você não quiser trocar por outra, Pode pôr. que fala qual foi a maior lição que a avó e tias ensinaram. Essa eu queria muito. Eu também se vocês queria quiserem saber. compartilhar Sim. com a gente. Então, eu vou compartilhar, né, essa pergunta. Né, assim, a maior lição, assim, que a minha avó, minhas tias me deram foi poder me ensinar. O que eles me ensinaram? A maior lição que eles me deram foi eu poder, né, observar quem eu sou, né, como indígena, e também poder me dar educação. Eu não roubar, não mentir, né, de eu poder também ser verdadeiro comigo mesmo, que isso é a gente aprender, né, os valores, né, humano que nós temos, né, de valor. Então, assim, o que eu sinto de valor que a minha tia e a minha avó me deram foi esse valor, de poder enxergar esse lado, né, de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa, né, que tenha paciência, sempre poder também agradecer, né, ao Xani, que é Deus, por tudo que nós temos. Eu fiquei muito tocada, assim, com o que você falou. Eu achei muito bonito, assim, né? Que são realmente valores universais, né? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. A gente teve a honra de acompanhar vocês no canto, né? Lá na Universidade Federal. E como é para vocês desenvolver esse trabalho do canto? É algo desde a infância ou é algo recente? É uma medicina que vocês se conectam há muito tempo? Ou é algo que vocês sentiram de trazer agora quando começaram a vir para os outros lugares? Não, esse lado que a gente tem sobre os nossos cantos, a nossa música, isso já vem desde os nossos antepassados, né? Que a música também ela é uma medicina. Porque, imagina, se você tá, tipo, ali triste, você começa a cantar, você vai tirar aquela tristeza, né? Mas quando o meu avô começou, né, a trazer, a mostrar isso para nós de novo,
como o canto, como a nossa língua é importante, a gente tem essa responsabilidade, esse interesse nosso mesmo, né? O canto, a gente vem trazendo isso como uma medicina, né, para nós, que fortalece a gente, né? Falar, cantar, né, para o grande espírito, para a natureza também, né? Cantar para nós mesmos. Então, assim, o canto, ele me fortalece. E né? vocês têm algum... Porque eu percebi, assim, as 2 vezes em que eu ouvi Yawanawás cantarem, que é uma coisa que é diferente, assim, né? Eu achei, assim, uma coisa que vem de dentro, é uma coisa diferente. Não, até um arrepio, é uma assim. ancestralidade muito mais antiga, muito mais profunda. E vocês têm vocês são ensinados a cantar assim? Ou vocês simplesmente é algo que vai passando naturalmente? Você vê seu avô, não seu pai, sua mãe? E não é tipo... É ensinado, mas assim, dentro você deve querer. Você tem também você deve ter esse interesse. Uhum. Porque não é tipo de graça, só porque nós somos indígena que a gente vai receber já esse dom. Não. Tipo assim, esse lado aí você deve ter o seu interesse. É a sua responsabilidade com você mesmo, das suas decisões. É por isso que a gente, através disso, faz dietas, né? Que são as dietas para você firmar, para você, tipo, ter essa visão, esse poder. Quando você fala dieta, o que exatamente é isso? A dieta para nós, né, significa, né, um estudo mais profundo. Dieta para nós, não sei se vocês entendem o que é a palavra dieta, mas para mim a dieta, ela está se referindo sem doce, sem sexo, sem comida vermelha, sem outros acessos às pessoas. Então isso é uma dieta pra gente. Isso é um estudo, né, para você se aprofundar mais, querer buscar mais entendimento, mais sabedoria das medicinas, das plantas, dos espíritos. E aí quando você está aprendendo a cantar, então você faz essa dieta e você tem uma pessoa que vai te ensinar como colocar essa voz para fora. Sim. Tipo, a voz é nós mesmos, mas temos professores que ensinam os cantos, ensinam como fazer essa dieta, e você vai depender de você. Se você conclui todo esse tempo, todo esse período, você ganha esse poder, você tem esse dom. Se você não conclui, você não ganha e acaba ficando mais do que você já era. Não produz nada. Eu já fiz uma dieta para música, para as pinturas, que são grafismo, né, que hoje a gente carrega. Né, onde eu vou, eu tenho o meu grafismo, eu posso desenhar onde eu quiser, porque eu tenho um conhecimento, eu tenho esse dom de fazer esses grafismos. Então, mesmo assim, são a música com nós, a gente carrega já dentro de nós. E como o meu irmão falou, a música pra gente é uma medicina, né? Temos música de alegria, de chamar força, de cura, né? De baixar a força da medicina. Tudo isso se refere à natureza, ao poder da natureza. Por exemplo, a gente vai pedir, né, um poder, uma força da terra. Né? O que é a terra? Da onde a gente surgiu? Foi da terra. Né? Então tem toda essa ligação, tem todo esse contato. Um simbolismo o simbolismo dentro da nossa realidade que a gente busca, carrega, né, esse dom. Né? A gente, né, tem muito assim, inspiração com o que a gente faz, que é com a música. E através das medicinas que ainda, tipo, levanta mais, clareia mais pra gente. Então, essa é como a música já tem dentro de nós. Só que não todos têm como esse dom. Que a música é como uma medicina.
Só porque uma música você não vai cantar toda hora. Você tem que cantar no momento certo e fazer as pessoas sentir a música, esse dom, essa força, essa vibração. Isso, essa força. Foi o que eu senti no canto exatamente. Yawanawá. A gente busca isso de verdade, né? Para as pessoas sentir. Quando as pessoas sentem, é exatamente a conexão que a gente tem com a música, também com o Criador, né? Porque a gente não está cantando só para vocês, pessoas. Estamos cantando para o Deus, agradecendo, né? Acredito que esse toque que vocês sentem são as palavras, né? O sentimento verdadeiro do que a gente tem com a nossa ancestralidade também, né? Com a conexão que a gente tem com a nossa ancestralidade. E acredito que isso, né, como meu irmão falou, né, se refere em tudo. Né? Hoje a gente está aqui, né, através da nossa música, né, fazendo o nosso trabalho, né, com nossas músicas. Então isso também é importante para nós, né, a música. Quando a música sai daqui, está saindo de dentro de nós, do nosso coração. Então acredito que o que nós estamos fazendo está ajudando as pessoas com as nossas músicas. Eu não sei se a Rosa comentou com vocês, mas eu gostaria, se fosse possível, se vocês quisessem, de deixar uma mensagem para quem for ouvir, não indígena, talvez outros povos indígenas. Não sabemos até onde vai esse podcast. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para alguém, assim, pensar essa mensagem sobre esse trabalho daqui que a gente está falando. Pode ser. Ou uma mensagem tipo, como assim pode ser essa mensagem? Se vocês, por exemplo, pensam que a maioria das pessoas que vão assistir, né, provavelmente são alunos da faculdade, outros universitários, né, jovens como vocês. O que vocês gostariam de deixar para esses jovens? Pode ser. O que eu tinha pensado é de algo que vocês acham importante da cultura de vocês, Que você a gostaria, importância do trabalho de vocês para não indígenas. Algo que vocês queiram deixar. A minha mensagem é esse momento, né, de eu poder estar vivendo aqui e de eu poder, né, ter a oportunidade de compartilhar a experiência, né, um pouco da minha vida como um jovem indígena e, né, falar assim que o valor da vida, o valor, né, de nós ser humano, né, nós temos que fortalecer, porque está se perdendo. E é isso que nós precisamos, como um jovem nessa geração, nos fortalecer, né, de coisas boas, né, de poder ajudar um ao outro, porque hoje a sociedade, o mundo está perdendo, né, a conexão com o ser maior, que é com um grande espírito, com Deus. Então, a minha mensagem é de a gente poder, né, reconectar com a nossa essência, né, com o que nós somos, né, que é ter essa conexão, né, do início da nossa vida, o início da nossa caminhada e desse momento do que a gente está vivendo agora, né, que mesmo que eu sou indígena, eu estou falando aqui, e tem muitas pessoas que podem falar assim, ela é indígena, ou então outra pessoa pode falar, aquela pessoa é negra, mas na nossa essência, por nós ser humano, nós somos uma pessoa só. E o que está precisando nesse momento para a gente poder se ajudar? É se reconectar com nós mesmos, com um grande espírito, né? Que é o Xani. Nós chamamos Deus no Yawanawá de Xani. E hoje o que eu acredito, né, que o mundo está precisando nesse momento é se unir, é se fortalecer para que nós podemos, né, chegar a um momento melhor também na nossa vida. Porque é isso, hoje está muita desigualdade, muito desentendimento. A minha mensagem é a primeira coisa, é você estar feliz, bem, confortável naquilo que você está buscando, a sua intenção. Seja firme, seja forte, né? Busca mais a clareza do mundo do que a gente está vivendo hoje. Então isso, né, muitas vezes outras pessoas podem falar, né, que a gente está falando, né, fazendo esse trabalho de uma forma, né, como a gente está expressando o nosso sentimento.
Mas hoje a minha mensagem é isso, assim, de você, né, conhecer mais, né, buscar mais esse laço familiar, porque isso é a mensagem. Você vai começar a produzir, crescer, é isso, com a sua família, e dentro disso a sua intenção do que você quer para a sua vida, o seu propósito, né? Então isso, né, também saber, né, da onde a gente sai, da onde a gente vem, é da terra, é da natureza. Então tenta buscar mais esse ensinamento, esse aprendizado, né? Tenta cuidar mais do nosso planeta, porque aonde a gente vive é aqui que é a vida, não é em outro lugar, né? E então que as pessoas possam realizar sonhos, né, histórias aqui na Terra, para a gente viver isso junto, né, sem esse conflito, sem essa desigualdade, né? A minha mensagem de poder, né, chegar até aqui e falar essa mensagem para vocês, né, é uma oportunidade, né, de agradecer essa oportunidade. E eu no Kanchani, que é o Deus, o Criador, né, de através ele permitir a gente chegar nesses lugares, né, que a gente está chegando hoje, né, através, né, de amigos que acreditam em nós e faz a gente poder chegar, né, em cada espaço que a gente está podendo chegar e poder compartilhar das nossas mensagens, né, de como a mensagem não é tipo como de vocês, né, são a nossa origem, o que a gente vive, o que a gente faz, né. Muitos indígenas podem ver, né, pode falar mal, mas como eu falei, cada um tem sua cultura, cada um tem sua forma de viver, tem como se comunicar com sua família. E tudo isso que eu estou falando é o que eu faço, o que eu vivo também com minha família, né? Então a minha mensagem é você poder, né, alcançar os seus objetivos, né, ser mais transparente com você mesmo, porque isso vai ajudar você cada vez mais continuar, brilhar, né? Tudo que a gente falou aqui não foi que a gente criou, né? Foi assim através do que a gente viveu, né? Na nossa vida pessoal, né? Então assim, acredita no seu sonho, acredita no que você gosta de fazer, seja firme, seja forte, busca que tudo que vocês estão buscando com humildade, com respeito, com clareza, com muita dedicação, todos vocês podem alcançar, pode ter, mas isso depende de cada um, né? Então assim, é muito importante também lembrar, né, de como a gente cuidar um do outro, né? Ter mais essa visão. Hoje assim, o mundo de vocês que a gente observa, vê, hoje você mora num apartamento, mas você muitas vezes não conhece quem está do seu lado, né? E para nós é bem diferente. Você morar perto de uma pessoa, você tem respeito, você tem vamos dizer, aquela confiança de você estar morando perto da pessoa. Então assim, para nós é bem diferente, né? Então acho que a minha mensagem, né, é cuidar de cada elemento que trabalha isso, né, para a visão de outro jovem e melhorar cada vez mais o jovem ser uma pessoa melhor. Então a minha mensagem é isso, sim, para todas as pessoas que vão nos assistir. Gratidão. Eu acho que antes de finalizar, só queria agradecer o Instituto Religare de fazer essa ponte com a Faculdade Inspirar e proporcionar esse evento também. Agradecer a Faculdade Inspirar por nos receber, podermos utilizar esse espaço maravilhoso. E agradecer a Rosinha, que topou e fizemos junto esse projeto. E o Caio também, que está lá nos bastidores. Exato. E eu queria agradecer também ao Instituto Religare e Kaná, que está ali também na audiência, e Tawata e Matsini, esquecendo os nomes. Tawata e Matsini, e eu
eu me senti verdadeiramente honrada por ter vocês aqui. Obrigado. Eu Obrigado. escutei muitas vezes as palavras humildade e respeito. E, nossa, isso é tão importante para todos nós, né? E eu me sinto honrada também nessa condição de ser humano. E eu acho que a comunicação, quando falam assim, às vezes que as emoções, a compaixão, alguma coisa, são coisas do ser humano. Eu acho que muitos seres têm isso. Mas o que eu identifico assim como o ser humano, um diferencial do ser humano é essa capacidade de poder comunicar ideias, né? Sim. Que a gente tem uma capacidade incrível de comunicar ideias e aprender uns com os outros. Sim. Né? Então hoje eu me senti honrando assim essa condição humana, né? Da gente comunicar ideias e aprender uns com os outros. Eu queria agradecer imensamente tudo que vocês nos ensinaram. Obrigado. 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 Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigado.